Fala, meus amigos e minhas amigas. O negócio é o seguinte, função exponencial. Essa é muito legal, essa aula é sobre desenhar o gráfico da função exponencial. Saber o que está envolvido ali no gráfico, como que desenha, o que é crescente e decrescente. Vocês vão gostar, hein? Presta atenção nessa aula que essa aula tá boa. Comentários, dúvidas, aqui embaixo, tá bom? Até lá! Essa é uma parte muito boa da matemática, que a gente vai falar da função exponencial, tá? A função exponencial, ela é definida, é um gráfico, a gente vai usar para o gráfico, né? Tá vendo aqui, ó? Vamos fazer gráfico daqui a pouco. Então, nós vamos definir a função exponencial, tá? Assim, ó, f de x, tá? Que é a função, uma função de x, que na verdade é o y, né? Y é uma função de x, o y depende do x, e ele vai ser expresso como sendo assim, ó, um valor a elevado ao x. A gente aprendeu aqui na primeira aula, na primeira semana aqui de função exponencial, a gente viu as propriedades, vimos quando o expoente é natural, quando o expoente é inteiro, quando o expoente é racional e quando o expoente é real. A gente pode colocar qualquer número aqui, né, real aqui no expoente, né? Quando eu digo real, eu incluo aí os naturais, os inteiros, os racionais, porque todos eles são números reais, e os números irracionais, porque são reais, né? Entendeu? Então, a função y ela vai ser definida como sendo uma base a elevada a um x. E essa base a, ela tem que ser o quê? Maior do que zero. E essa base tem que ser diferente de 1. Ela não pode ser 1. Porque se for 1 elevado a qualquer número sempre vai dar 1. Então, isso é uma função constante, não é uma função exponencial, certo? Seria uma função constante, y igual a 1. É uma reta no y igual a 1, tá? Então, isso aqui não serve e nem menor que zero. Por quê? Porque menor que zero é complicado a gente fazer o gráfico quando a base é menor que zero, porque tem vários furos, né? Tem vários valores que não conseguem ser resolvidos dentro do real, entendeu? Então, a gente vai sempre tratar aqui de uma função exponencial quando a base for maior do que zero, certo? Ó, só que tem um detalhe. A base, né, a função exponencial, mesmo com a base tendo essa restrição, a função exponencial vai ter dois tipos. Ela vai ser a crescente e a decrescente, tá? O que é a função exponencial crescente e a função exponencial decrescente? Então, a função exponencial, ela geralmente vai ter a seguinte cara, tá? Ela vai vir aqui bem juntinho aqui do eixo x, aqui na parte negativa, ela vai vir aqui, vai cruzar e vai subir. Isso daqui é a função crescente. A função crescente, eu costumo dizer o seguinte, se imagine andando em cima do gráfico. Andando em cima do gráfico. Sempre do sentido negativo ao positivo do x. Aí você está andando aqui em cima do gráfico. Você está subindo ou está descendo? Ó, subindo ou descendo? Está subindo. Então, essa daqui vai ser o quê? Crescente. Certo? Porque está subindo. E outro tipo de gráfico que vai acontecer na função exponencial é a tal decrescente. E ela é o contrário dessa aqui. Se essa aqui está assim, você vira assim e você tem a decrescente. Ela não tem começo, né? Mas ela vem desde lá de cima, vem vindo, faz cruza o eixo y e vai aqui junto do eixo x, bem juntinho do eixo x, tá? Agora, vamos imaginar em cima do gráfico, andando sempre do sentido do x negativo para o x positivo. Então, aqui em cima do gráfico, andando em cima do gráfico, eu estou subindo ou eu estou descendo? Descendo. Então, ela é decrescente. Certo? Decrescente. Agora, quando é que a função exponencial ela vai ser crescente ou decrescente? Isso vai depender do a. Então, quando o a for maior do que 1, não pode ser igual a 1, tá? Quando o a for maior do que 1, ela vai ser crescente. E quando o a for menor do que 1, tá? Vou escrever aqui, ó. Quando o a for menor do que 1, ela vai ser decrescente. Mas calma aí,
mas ela não é menor do que 1, qualquer menor do que 1. É menor do que 1 e maior do que 0. Então, tem que colocar aqui, ó. 0 é menor do que o A, que é menor do que 1. Então, quando o A estiver entre 0 e 1, nesse pequeno intervalo entre 0 e 1, a função ela vai ser decrescente. Mas quando o A estiver num intervalo maior do que 1, um intervalo muito grande, sempre maior do que 1, ela vai ser o quê? Crescente. Certo? Bom, é claro que nesse intervalo do 1 maior do que 1, quanto maior, se ela for muito maior do que 1, essa função ela vai ser crescente, mas ela vai ser crescente assim, ó. Entendeu? Ela vai ter uma inclinação muito mais acentuada. Agora, se ela for mais próxima do 1, ainda maior que 1, mas mais próxima do 1, aí ela vai ter uma inclinação menos acentuada. Uma inclinação não, uma curvatura, porque ela tem várias inclinações, ela vai mudar a inclinação dela ao longo, né? Quanto maior o x, mais inclinada ela vai ser. Quanto mais próximo do zero aqui o x, menos inclinada ela vai ser, né? E quanto mais próximo lá do menos infinito, mais horizontal ela vai ser. Então ela vai fazendo assim. E é claro, se a base for muito maior do que 1, aí aqui ela vai vir assim, vai vir bem junto do eixo x assim, ó. Quando ela chegar aqui perto do y, ela vai fazer uma curva, e tchum, já vai lá para cima. Aqui bem perto ela vai fazer como se fosse uma quina assim, ó. Fum. Por quê? Porque o A é muito grande, entendeu? Agora, quando o A é mais perto do 1, daí ela vai ser menos acentuada a inclinação, conforme está aqui desenhado aqui, ó, certo? E quando ela estiver entre 0 e 1, ela vai acontecer a mesma coisa, tá? Quando ela estiver mais perto do 1, quando ela estiver mais perto do 1, só que menor do que 1, ela vai ter uma inclinação menos acentuada. Agora, quando ela estiver mais perto do 0, só que maior que 0, aí ela vai ter uma inclinação mais acentuada, tá? Aqui ela vai fazer como se fosse uma quina, assim, ó. Beleza? Tá. Então, olha só. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos desenhar uma função, tá? E eu vou mostrar como é que a gente desenha uma função. Basicamente, desenhar uma função, a gente tem que lembrar o seguinte, que uma função, né, y é igual a a elevado a x, ela vai fornecer o quê? Pares, tá? Ela vai fornecer pares ordenados, tá? Do tipo assim, ó, x e y. E esses pares ordenados aqui, eles vão ser pontos aqui no gráfico. Pontos aqui no plano. No gráfico não, no plano cartesiano. Aqui é o plano cartesiano. Aí você fala, mas por que você não colocou aqui para baixo? Porque a função aqui exponencial, tá? Desse tipo aqui, ó, ela vai ser assim, ó, ela vai estar sempre para cima do eixo x, ó, para cima do eixo x, certo? Desse tipo, ela vai estar sempre para cima do eixo x. Tá? Por quê? Porque uma base A maior que 0 e diferente de 1, elevado a qualquer número positivo ou negativo, sempre vai ser maior que 0. O resultado disso aqui sempre vai ser maior que 0. Tá? Então, a imagem dessa função, tá? Olha só, muito interessante aqui, tá? Estava até deixando passar de falar aqui. A imagem dessa função, ela vai ser sempre positiva. Tá? O domínio dessa função são os valores de x que eu posso colocar. Né? Nós vimos que aqui pode ser os números naturais, os números inteiros, os números racionais, os números irracionais, ou seja, os números reais. O domínio dessa função é igual ao quê? Ao conjunto dos números reais. Qualquer número real, positivo, negativo, inteiro, fracionário, raiz, irracional, dízima periódica, dízima aperiódica, certo? Qualquer número eu posso colocar ali no lugar do x. Beleza? O contradomínio também é o conjunto dos reais. Porém, né, o contradomínio sendo o conjunto dos reais, nós vamos ter elementos sobrando no contradomínio. Tá? Porque o conjunto imagem, tá, dessa função vai ser o quê? Vai ser os valores de y que terão correspondentes.
Os valores de y que terão correspondente são os valores positivos do y. Nem o zero terá correspondente, porque não tem um valor que eu ponho aqui, qualquer que seja a base, essa ou essa, né? Estando satisfeito isso aqui, qualquer que seja a base, tanto quando a função for crescente ou decrescente, não tem um valor de x que eu ponha nela que vai fazer isso daqui ser zero absoluto. Não, por isso que o gráfico ele vai vir assim, ó, juntando, vai se aproximando do eixo x, mas nunca encosta no eixo x. Vai ficar cada vez mais perto do eixo x, mas nunca encosta. Se você for aumentando uma lupa, você vai ver que ele está junto, vai junto, aí você aumenta mais ele, você vai ver que sempre vai estar próximo, mas nunca vai ser zero. Seja aqui quando ela é crescente, ou seja aqui quando ela é decrescente. Certo? Então, o conjunto imagem vai ser o quê? Vai ser o conjunto dos números reais não negativos e não nulos. Bom, se ele é não negativo e não nulo, então o conjunto imagem são os números reais positivos, tá? Eu posso falar assim, a gente coloca assim, ó, conjunto dos reais não negativos, mas os não negativos incluem o zero, então eu tenho que excluir o zero. Aí eu ponho um asterisco dizendo não nulos também, então não negativos e não nulos. E que a gente pode falar que são os positivos, tá? O conjunto imagem são todos os valores positivos dos números reais. Qualquer valor positivo do número real, dos números reais, eu consigo achar um valor de x que gera ele, tá? Vai ter um valor de x que gera esse número real positivo. Sempre haverá um número x que gera esse número real positivo, certo? Então, essas aqui são as informações da função exponencial, certo? E nós temos que lembrar, então, que a função ela gera pares ordenados. Ela gera valores para x e valores para y, que esses pares ordenados vão ser pontos do gráfico, certo? Então, para eu conseguir desenhar de uma forma satisfatória uma função exponencial, o ideal é que a gente faça o quê? A gente faça uma tabelinha. Aqui a gente põe os valores de x e aqui a gente calcule os valores de y, tá? Os valores de y, que vão ser o quê? Vão ser o a elevado a x, certo? Só que para desenhar o nosso gráfico aqui, eu vou fazer essa função, ó, y é igual a função de x, que vai ser o quê? 1,5 elevado a x. Essa vai ser o nosso primeiro gráfico de função exponencial que nós vamos fazer aqui nessa aula. Esse aqui, certo? Só que como fazer 1,5 elevado a x vai ser um número um chatinho de fazer com conta, eu trouxe a minha amiga aqui chamada calculadora. Uma calculadora científica, tá? E a gente vai usar ela para fazer esses cálculos aqui, que vai ficar mais fácil, tá? Na sequência da aula eu vou fazer uma que eu vou fazer na mão, com números mais fáceis, e que normalmente a gente consegue fazer os exercícios, os problemas que caem nos concursos, vestibulares e provas, geralmente são mais fáceis, tá? Mas esse daqui eu vou fazer assim, então vai ser x, vai ser um valor que eu vou colocar, e o y vai ser um valor que vai ser gerado por 1,5 elevado a x, tá? E eu vou fazer os cálculos aqui na calculadora, certo? Bom, então, quais valores eu vou jogar para x? Aí eu que tenho que escolher, né? Como a gente viu, a função crescente, ela vem desde o menos infinito até o mais infinito, né? O valor de x menos infinito ao mais infinito. E a decrescente também, ela vem desde lá do menos infinito até o mais infinito, certo? Só que tem números que é inconveniente, a gente não vai conseguir achar, certo? Então, o nosso domínio são os reais, eu posso colocar qualquer número real aqui. Só que, se eu olhar aqui o espaço para fazer esse desenho, né? Eu vou ver aqui, ó, que o eixo x, ele está aqui. Aqui é o zero, né? É o cruzamento do eixo y com o eixo x é o zero. Aí aqui vai estar aqui, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. Certo? E para a direita vai estar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Certo? E no eixo y eu vou ter aqui quem? O 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9 e o 10. Certo? Então, quer dizer, que eu tenho que colocar valores que me dê um ponto, né, um par ordenado que esteja aqui dentro. Eu não posso colocar aqui, vou colocar x 1000. Não tenho 1000 aqui, ó. Meu x só vai até o 7.
Aí você fala, então tá, então vamos colocar do menos 7 até o 7. É uma possibilidade, certo? Só que, para não trabalhar excessivamente, eu vou começar aqui com os valores entre o zero. Então eu posso colocar no x0, x1, x-1, daí o x2, x-2, x3, x-3, x4, x-4, até eu ver quando sair do gráfico, do espaço que eu tenho, eu paro. Digamos que vai sair aqui do espaço aqui no 6, menos 6, ou no 5, menos 5, entendeu? Aí eu paro aqui. Por isso que eu não começo desde o menos 7, senão eu vou trabalhar sem necessidade, tá? Eu vou começar aqui. Só que eu vou começar pelo lado positivo. Vou começar do 0, 1, 2, 3, 4. Vou ver até onde dá e depois eu parto para o lado negativo. Menos 1, menos 2, menos 3. Então, os valores de x que eu colocar aqui não vão estar necessariamente numa ordem do menor para o maior, certo? Então, eu vou colocar aqui, ó. 0, 1, 2, 3, 4. E daí eu vejo se tá bom ou se eu continuo, tá bom? E daí eu desço lá. Então, tá aqui minha calculadora. Já liguei ela. Tá conseguindo ver aí? Estão conseguindo ver? Espero que esteja vendo. Espero ver. Tá vendo aqui? Tá vendo aqui? Eu faço assim. Então vocês vão conseguir ver, né? Então vamos lá. Então quando aqui na calculadora, né, eu vou colocar a base é 1,5 e o x é o valor que eu vou colocar, certo? Eu acho que talvez não esteja aparecendo bem, né, porque eu não liguei a imagem da câmera, mas eu vou fazendo assim, tá bom? Então o que a gente usa aqui? Tá vendo esse símbolo aqui? É um chapeuzinho, né? Um chapeuzinho significa elevado. Então eu vou fazer assim, ó. 1,5 elevado, aí eu coloco o zero, por exemplo. Aí essa aqui nem precisa, né? Porque qualquer número elevado a zero dá o quê? Qualquer número elevado a zero dá o quê? Dá 1, né? Até a calculadora sabe isso. Então vamos colocar aqui, ó. Né? 1,5 elevado a zero dá 1. Então vamos localizar esse ponto? Não, vamos fazer vários, depois a gente localiza os pontos, tá? Eu só tenho que lembrar que o meu y vai ter que estar entre 0 e 10. E o meu x é entre menos 7 e mais 7, né? Então, comecei aqui, 0. Tá, então vamos fazer aqui de novo. 1,5 elevado a 1. Pô, 1,5 elevado a 1 até a calculadora sabe, né? Ó, igual 1,5. Né? Então, a gente sabe também, né? 1,5, né? Então, vamos fazer aqui, ó. 1,5 elevado a 2. Vendo? Elevado a 2 vai dar o quê? 2,25, né? Então, aqui, ó. 2,25, né? Eu tenho que lembrar que 1,5 o que é? É 3 sobre 2, né? 3 sobre 2 elevado a x. Então, o 3 sobre 2 elevado a 2, né? 3 sobre 2 elevado a 2 vai ser o quê? 3 elevado a 2 dá 9. E 2 elevado a 2 dá 4. Se eu pegar 9 e dividir por 2, dá 4,5. E 4,5 dividido por 2 de novo, porque é 4, né? 2 vezes 2, então 9 dividido por 2... 4,5 dividido por 2, 2,25. Entendeu? Então, quando eu não tenho um calculador, eu posso fazer assim, né? E fazendo assim, né? Tá? Então, 2,25. E com 3, então, ó, 3 elevado a 2, 3 sobre 2 elevado a 3 vai dar o quê? 3 vezes 3 vezes 3, 27. E 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Aí eu tenho que dividir, né? Tá vendo? É um pouquinho mais difícil, né? Por isso que eu estou usando a calculadora. Então, aqui, ó, 1,5 elevado a 3 agora, né? Aí deu o quê? 3,375. 3,375. Vamos lá. 1,3 elevado a 4. Vai dar o quê? 5,0625. 5,0625. Então dá mais, né? Porque o 5 é aqui, ó. Vamos mais, vamos colocar o 5, vai. 1,5 elevado a 5, igual 7,59375. 7,59375. Certo? Então vamos com 6, né? O 7,59 é aqui, ó, entre o 7 e o 8. Né? O 5 era aqui, ó. O 8 deu aqui, ó, 7 e 8. Ah, então o próximo, o 6, vai passar do 10. Quer ver? 6. 1,5 elevado a 6, 11,390625. Certo? Beleza? Parei aí. Agora eu vou fazer o negativo. Certo? Vou fazer o negativo. Então, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Vou fazer o menos 6 também. Né? Acho que esse aqui dá para fazer até o menos 7.
A gente não vai usar, mas não vamos usar para desenhar, mas é interessante a gente saber, tá? Então, como é que a gente faz com um número negativo? Ó? Eu coloco lá, vamos limpar aqui, ó. 1,5 elevado, como é número negativo, então eu vou apertar, tá vendo esse menos aqui entre parênteses, ó? Eu aperto menos e daí põe o número, né? 1, menos 1. Vai dar o quê? 0,66. Ó, deu uma dízima periódica, né? 0,666, etc. 0,66, se eu fizer aqui, ó, 3 meios elevado a menos 1, né? Elevado a menos 1 é o quê? É 2 terços elevado a 1, que é 2 terços. 2 terços, 1 terço é 0,333. Vezes 2 é 0,666. Isso aqui nem precisava ter usado a calculadora, mas tudo bem. Vamos lá. 1,5 elevado agora a menos 2. Vai dar o quê? 0,444. 0,444. Esse daqui também era fácil, né? Ó, 3 sobre 2 elevado a menos 2 dá o quê? Dá 2 terços elevado a 2, que dá 4 sobre 9. 4 sobre 9 a gente sabe que é uma dízima periódica, né? Uma dízima periódica, como é 1 4 sobre 1 9, é 0,444. Assim como 2 nonos é 0,222, certo? Esse aqui até que era tranquilo. Vamos lá agora. 1,5, mais rápido agora, elevado a menos 3. 0,296, Então, 0,296 e etc. Repetindo 296. 1,5 elevado a menos 4. 0,19753. Eu vou colocar só 4 casas, né? Porque não precisa de tudo isso, na verdade, né? 0,1975 e etc. 1,5 elevado a menos 5. 0,1316. 0,13168, etc. 1,5 elevado a menos 6. 0,08779, etc. E 1,5 elevado a menos 7. 0,058527, etc. Certo? Ué, não deu nenhum negativo? Claro que não. Eu falei que ela fica só aqui, ó. Certo? Veja, a base ela é o quê? É maior do que 1, certo? Se é maior que 1, é isso aqui, ó. Ela vai ser crescente. Então, quando o x é negativo, ela deu bem próximo do zero. E à medida que o x vai aumentando, ela vai se afastando do zero. Certo? Então, eu vou desenhar, vou colocar esses pontos, porque são pontos, ó. 0, 1 é um ponto. Ó, x0, y1. Eu vou fazer com outra caneta aqui. Para ficar mais claro aqui, visível, tá? Aqui, ó. Esse ponto aqui, ó. 0, 1. Vou aumentar um pouquinho aqui também para ficar mais fácil. Tá vendo? 0, 1. Tá? O segundo ponto vai ser o quê? x2, ou não, x1, tá aqui, ó. x1, y 1,5. Então, x1, y 1,5, tá bem aqui, ó. Aqui, ó. x1, y 1,5. Certo? x2, y 2,25. 0,25 é 1/4, né? Então, x2 vai dar 2 e 1/4. 1/4 é mais ou menos aqui, ó. 1/4. Beleza. O x3, y 3,37. 3,37 é quase 0,4, é menos da metade. Então, aqui, ó, 3, o y 3,75 aqui, menos da metade. Tá vendo? Eu não tenho precisão aqui, entendeu? Eu tenho que colocar mais ou menos, né? Ó, x4, y 5,06. É praticamente 5, né? Então, quando o x é 4, o y é 5, ó. Aqui, ó. Tá? Quando o x é 5, o y é 7, quase 6. 7, um pouco mais da metade. Então, x5, 7, um pouco mais da metade. Aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. Tá? Um pouco mais da metade. É um gráfico, isso daqui a gente chama de esboço, né? Ó, x6, y 11, não, x6, 11, calma aí, mas aqui é o 10. Ah, se aqui é o 10, o 11 é aqui, ó. 11,3, vai ser lá para cima, lá. Pronto, eu coloquei ele, ó. Chutei.
Tá? Coloquei lá, ó. Então, veja, se eu for traçar, quando eu for traçar, eu vou traçar assim, ó, eu vou ligar os pontos, né? Fazendo uma curvinha, né? Como eu falei, ó, tá, parece crescente mesmo, né? Ela vai fazer uma curvinha lá crescendo lá, ó. E agora aqui o lado negativo. Então aqui, ó. Quando o x é menos 1, o y deu 0,66, que é 2 terços, né? Então 2 terços vai ser mais ou menos aqui, ó. Quando o x é menos 2, o y deu 0,444, que é um pouquinho menos da metade. Então aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Pronto. Quando o x é menos 3, deu 0,29, que é quase 0,3, né? Um pouquinho mais baixo que esse aqui. Então, vou colocar aqui, ó. Pronto. Certo? Menos 4 deu 0,19, que é quase 0,2. Então, vamos colocar aqui, ó. Ah, não tem precisão. Tem que colocar do jeito que dá, né? A gente vai colocando do jeito que dá. Na verdade, nem precisava colocar tudo isso aqui. Esse aqui, a gente sabe que, como eu falei, né, que vem aqui, ó, juntinho do eixo X. Então, a gente sabe que vai vir aqui juntinho, mas vamos colocar, ó. Menos 5 dá 0,13, é quase 0,1 aqui, ó. Menos 6 dá 0,08, é menos do que 0,1, então é mais pertinho ainda. E 0,7 é quase zero, ó. Entendeu? Ó? Beleza? Agora como é que a gente vai fazer? Agora olha só o gráfico. Agora a gente tem que usar aqui, né, um jeitinho, ó, vai subindo, passa aqui no 1, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo e vai subindo até o infinito. Certo? Ó. Esse é o gráfico. Ó. Ah, é um esboço, né? É um esboço, né? O gráfico mesmo. O cara tem que ter um supercomputador aí para fazer um gráfico. Né? Mas é um super esboço também, né? Porque ficou bonito pra caramba, certo? Vocês estão entendendo? Ela é crescente. Eu estou andando aqui em cima, eu estou subindo, subindo, subindo. É crescente. Certo? É assim que faz função, gráfico de função exponencial. Você faz uma tabela e vai calculando. Vai calculando. Ah, mas você fez com calculadora. Claro, eu fiz esse daqui de propósito com calculadora para você ver. Mas os próximos dois que eu vou fazer, vai ser um crescente e um decrescente também. Eu vou usar uma base simples, o 2, por exemplo, 2 elevado a x. Quer ver? Vamos lá dar uma olhada. Aí, ó, vamos começar do zero. Do zero, certo? Ó, tá vendo? É só um papel que eu coloquei aqui para ficar mais fácil a visualização. Quando você está numa prova, num concurso, alguma coisa, você não, às vezes não tem isso aqui, né? Aí você faz um eixo assim e vai colocando mais ou menos, entendeu? Agora, quando você tem em casa, por exemplo, né? Por exemplo, aqui em casa, ó, peguei um caderninho da minha filha aqui, ó, eu uso isso aqui, ó. Da filha do ano passado, né? Que ela teve aula, usou isso aí, sobrou essas folhas, eu pego e uso tudo. Tá? Então aqui eu coloquei bonitinho para vocês verem. Tá? Então qual é o gráfico que eu vou fazer aqui? Nessa daqui. Nessa daqui eu vou fazer o y, que é uma função de x, tá? O y é sempre a função de x. O y, que é a função de x, que vai ser o quê? 2 elevado a x. Primeiro, é uma função crescente? É. Por que que eu sei que é uma função crescente? Porque a base é maior do que 1. Maior do que 1 é crescente, ela vai fazer esse tipo de coisa aqui, certo? Bom, o meu gráfico está limitado, é semelhante ao anterior, né? Daqui vai do menos 7 até o mais 7, aqui vai do 0 até o 10. Que números que eu acho que eu vou colocar ali? Bom, veja só. Quando o x é 3, 2 elevado a 3 dá o quê? Dá 8, dá quase aqui em cima já. Se o x for 4, 2 elevado a 4 dá 16, passou. Então, o x, eu vou fazer do 0 até o 3... E vou fazer do 0 até o menos 3. Pronto. Vou fazer minha tabelinha aqui, ó. Ó. Aqui vai ser o x e aqui vai ser o y, que é 2 elevado a x. Então, eu já vou colocar todos os números na ordem que eu vou colocar aqui. Então, vai ser assim, ó. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Porque é suficiente para fazer um esquema. Na verdade, bastava 3 pontos aqui, na verdade. É exagero isso aqui. Mas é porque eu quero deixar bem claro, bem bonito para vocês, tá? Eu me dedico para vocês. É verdade, eu quero que vocês aprendam isso aqui mesmo de verdade, certo? Quem está assistindo essas aulas aqui, tenho certeza que está aproveitando, está aprendendo bastante.
E se tiver com alguma dúvida, vocês já sabem, vocês podem perguntar nos comentários. Eu ajudo, eu explico, eu faço vídeo adicional, eu mando um vídeo de exercício para vocês verem. Vocês podem olhar aqui na descrição do vídeo, tem ali a lista de exercícios. Pega a lista de exercícios, que tem vários exercícios para vocês confirmar isso daqui, tá? Quando eu fiz a lista de exercícios dessa matéria aqui, eu não tinha ainda impressora e não ficava fazendo assim, eu fazia tudo na mão. Então tem gente que acha, tá muito rápido, explica muito rápido. Então agora eu vou explicar bem bonitinho aqui, para ficar claro lá, se você tiver dúvida, tá? Então vamos colocar aqui, ó. Então, esse aqui não precisa do calculador, porque isso aqui a gente faz na mão, né? Então, olha só, 2 elevado a menos 3. O que é 2 elevado a menos 3? É 1 sobre 2 elevado a 3. E o que é 2 elevado a 3? É 1 sobre 8. O que é 1 dividido por 8? Veja, se fosse 1 dividido por 10, seria 0,1. 1 dividido por 8 é maior que 0,1. Então eu vou colocar assim, ó, aproximadamente 0,1. Acabou. Né? Eu acho que é 1,25. É isso aqui, ó. 0,1 e 1 quarto de 0,1. Ah, então isso aí é praticamente 0,1. Isso aqui é igual, né? Não é aproximadamente. Mas eu vou colocar aproximadamente 0,1, certo? Então isso aqui vai dar o quê? Ó, 0,125, né? O que é 2 elevado a menos 2? É 1 sobre 2 elevado a 2, que é 4. O que é 1 quarto? 1 quarto é 0,25. Já coloquei direto ali, ó. Certo? 2 elevado a menos 1, o que é? É 1 sobre 2. O que é 1 sobre 2? É 0,5. Entendeu? O que é 2 elevado a 0? Bom, qualquer número elevado a 0, que não seja o próprio zero, né? 0 elevado a 0 não é 0, não é 1. Mas qualquer número elevado a 0 dá o quê? 2 elevado a 0 dá 1. E 2 elevado a 1? 2 elevado a 1 é 2. Não tem o quê? 2. E 2 elevado a 2? 2 elevado a 2 é 4. E 2 elevado a 3? 2 elevado a 3 é 8. Aqui, ó, 2 elevado a 3 é 8. Tá vendo? Não tem muito cálculo que fazer aqui, é isso aqui. Agora, o que eu tenho que fazer? Agora eu tenho que colocar esses pares ordenados aqui. Tá? Eu tenho que colocar os pares ordenados aqui, para ficar claro, certo? Eu podia até dar uma ajeitadinha melhor para ficar mais claro. Né? Se vocês concordarem, vocês concordam? Claro que vocês concordam, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, certo? Aí aqui, em vez de colocar 1, 2, 3 aqui, vai ficar apertadinho, eu podia colocar aqui, ó, 1 aqui, o 2 aqui e o 3 aqui, ó, para ficar mais espalhadinho. Vai ficar mais bacana. Vou colocar aqui, ó, 1 aqui, o 2 aqui e o 3 aqui, ó, entendeu? Aí fica um pouco mais espalhado para não ficar muito junto, mas junto é aqui, ela ficaria aqui, o gráfico ficaria aqui, certo? Então aqui eu vou colocar o menos 1, aqui o menos 2, aqui o menos 3. Isso a gente chama de mudar a escala horizontal, tá? A escala vertical é cada quadradinho é uma unidade. Na escala horizontal, cada 2 quadradinhos é uma unidade. Não tem problema, não fica... Não é ruim, né? A não ser que esteja fazendo um trabalho científico, mas aqui é só para ilustrar. Então, olha só. Quando o x é zero, que vai continuar sendo no cruzamento do x e do y, quando o x é zero, o y é 1. Então, esse ponto aqui, ó. Eu gosto de começar no positivo, tá? Quando o x é 1, o y é 2, ó. x1 e y2, está aqui, ó. Quando o x é 2, o y é 4, aqui, ó. Quando o x é 3, o y é 8, aqui, ó. Entendeu? Quando o x é menos 1, o y é quem? É meio. Então, aqui, ó, na metade do caminho. Quando o x é menos 2, o y é o que? É 1 quarto. Então, aqui, ó. Quando o x é menos 3, o y é quase 0,1. Então, a gente simplesmente coloca aqui mais perto, aqui, ó, pronto. E daí, agora a gente faz o gráfico, ó. A gente vai fazendo aqui, ó, pertinho do eixo x, vai subindo, cruza aqui no 1, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo. E vai embora lá para cima. Certo? Vai embora. Entenderam? É um gráfico que crescente. Crescente. Entendeu? O gráfico, na verdade, ele ia ficar aqui, ó. Aqui, aqui e aqui, né? Ele ia ficar mais apertadinho aqui, ó. Certo? E aqui ia descer um pouquinho mais e ia vir aqui, né? Eu só, quando eu fiz isso aqui,
fica mais claro, mais visível, mais fácil de visualizar. Tá certo? Ó, é tranquilo, é ou não é? Certo? Então, isso daqui é muito parecido com o que nós já fizemos anteriormente. Agora, e aqui embaixo, nós vamos fazer que gráfico? Esse aqui nós vamos fazer o y é igual a f de x, que vai ser o quê? Meio elevado a 2. Certo? Porque até agora nós não fizemos nenhum gráfico onde a base estava entre 0 e 1. E vamos ver o que vai acontecer. Bom, não muda nada. Vamos fazer uma tabela aqui, valores para x, e aqui valores para y, que nós vamos calcular com meio elevado a x, certo? Então, quais valores para x? Vou colocar os mesmos do anterior aqui, né? Como eu falei, como a gente viu aqui há poucos minutos, eu falei que a diferença entre o crescente e o decrescente é que eles invertem. Então, se a gente fez esse daqui assim, né? E esse daqui, como é o inverso da base de lá, ele provavelmente vai fazer isso aqui assim, ó. Então, vou usar os mesmos números, tá? Então, vou usar aqui, ó. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Certo? Bom, os valores vão ser parecidos com esse aqui, ó. Então, vou começar aqui, ó. Meio elevado a menos 3. Vai fazer o quê? Vai ser 2 elevado a 3, né? Porque inverte a base. Inverte o sinal do expoente, né? Troca o sinal do expoente e inverte a base. 2 elevado a 3 dá 8, ó. Isso aqui é 8. Meio elevado a menos 2. Troca o sinal do expoente e inverta a base. 2 elevado a 2. 2 elevado a 2 dá 4. Né? Meio elevado a menos 1. Inverte a base, tira o sinal do expoente. Troca o sinal do expoente. Então vai ficar o quê? 2 elevado a 1. 2 elevado a 1 dá 2. Qualquer número elevado a 0 dá 1. Né? Meio elevado a 0 dá 1. Ó. Meio elevado a 0 dá 1, certo? E meio elevado a 1 dá meio. E meio o que é? 0,5. Vou colocar meio mesmo aqui, ó. E meio elevado a 2 dá o quê? Meio vezes meio. 1 vezes 1 dá 1. E 2 vezes 2, 4. 1 quarto. Que é a mesma coisa que deu aqui, ó. Ó, só que aqui é invertido, tá vendo? Ó, quando o 2 é positivo, deu 1 quarto. Agora, quando o 2, aqui o x era negativo, menos 2, ó, deu 1 quarto. Só que é invertido o gráfico. Por quê? Porque a base está invertida. Tá? A base está invertida. E aqui, quando for meio elevado a 3, né? Meio elevado a 3 dá o quê? Dá 1 elevado a 3 dá 1, 2 elevado a 3 dá 8. 1 oitavo. Então, vou colocar aqui, ó. Quando x é menos 3, então, vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Menos 1, menos 2, menos 3. Aqui 1, 2, 3. Certo? E aqui, ó. 1, 2... Eu coloquei em cima agora, não? Vou colocar em cima mesmo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o 10 é esse aqui, ó. Tá? Então, vamos lá. Quando o x é menos 3, o y é 8. X menos 3, y 8. Aqui, ó. Vai dar aqui. Opa, troca a caneta. Aqui, menos 3, 8. Beleza. 8 é esse aqui, beleza. Quando x é menos 2, y 4. Tem que ter organização aqui de fazer, senão caga tudo. Quando x é menos 1, y é 2. Tá aqui, ó. Quando x é 0, y 1. Aqui, ó. Quando x é 1, y meio. Aqui, ó. Quando x é 2, y 1 quarto. Aqui, ó. Vocês estão conseguindo ver aí? Olha lá. Quando x é 3, y 1 oitavo. 1 oitavo aqui. É metade disso aqui. Certo? Então, ó, vem lá do alto. Vem vindo aqui. Vem vindo aqui. Vem vindo aqui. Quem é bom desenhista aqui, ó, fica massa o gráfico. Né? Mas quem é ruim desenhista, que não tem firmeza na escrita, tem que ficar fazendo esses risquinhos aqui. Tá? Fechou? Veja lá, ó. É o mesmo gráfico aqui, só que invertido. Certo? É o mesmíssimo gráfico, só que invertido. Por quê? Porque a base é uma inverso da outra. 2, o inverso de 2 é o quê? 1 meio. Entenderam? Bom, por hoje a aula é isso aí, tá? Peguem lá a lista de exercício, dá uma olhada na lista de exercício.
Faz lá, dá uma olhada nas resoluções. Não adianta reclamar das resoluções. Bastante gente reclama, tá muito rápido, você não explica. Eu expliquei aqui na aula agora, tá? Vocês estão proibidos de reclamar dos vídeos. Mas aquele que tiver muito ruim, eu refaço, se for o caso, tá? Eu refaço. Tá? Pede aí, refaz lá, eu refaço, tá bom? Mas eu acho que é suficiente. Com essa explicação aqui e as explicações que tem lá na resolução, não tem erro, vocês vão aprender isso aqui, não tem saída. Vocês têm que aprender. Vocês só não aprendem se não estudar. Só não aprende quem não fizer, quem não estudar, quem não se dedicar. Aí não tem jeito mesmo, não tem milagre que faça. Tá? Não tem fada madrinha que resolva o problema de vocês. Beleza? Então tá bom. É isso aí. Lembra que tem playlist aqui. Lembra de compartilhar, chama outras pessoas, vamos estudar junto. Vamos melhorar a educação do nosso país aí. Vamos progredir, vamos ter mais cientistas, vamos ter mais pessoas aí entrando na escola, na Universidade Federal, tá? Vamos na universidade gratuita, vamos melhorar esse nosso país aí, tá bom? Então é isso aí, curta, chama mais gente, dá uma olhada na playlist e vamos que vamos. Até amanhã.